eu te garanto que você vai gostar. Eu te garanto que você vai aproveitar muito e vai alfabetizar seu filho em casa. Vai ajudar você, se é professor, a programar suas aulas, porque são aulas baseadas em pesquisas da neurociência que mostram como a gente aprende, como o nosso cérebro aprende, como o ser humano se desenvolve para aprender algo tão abstrato que é a leitura e a escrita. Algo tão abstrato que eu digo que não é da natureza humana, é a natureza humana aprender a desenvolver o nosso pensar, não é? Nosso pensar pode ser evolutivo e chegando a abstrair um pensamento formal. E esse pensamento ele vai se desenvolvendo de acordo com muitos estímulos do ambiente. A natureza humana, para desabrochar, precisa de certas condições e nós colocamos essas condições num curso onde você vai desenvolvendo a atividade dia após dia e vendo o aprendizado acontecer. É realmente prazeroso acompanhar. Quem não assistiu, ontem eu fiz uma entrevista, está no meu canal lá, Relatos de Família. Fiz uma entrevista com uma mamãe do curso, para vocês ouvirem uma mãe contando, uma mãe que não tem pedagogia, que não é professora, e como ela está alfabetizando com o curso Alfabetizar Brincando. Quanto ela evoluiu como pessoa, como observadora das ações do filho e como mediadora, que eu falo que é a principal característica do nosso curso, porque eu ensino as mães a ensinarem seu filho. Então, eu ensino você como você vai falar, como você vai fazer ele pensar com aquela atividade, que estímulo adequado deverá vir para a criança se interessar, para aumentar o interesse da criança, não ter essa preguiça, que às vezes a gente acha que a criança, ela tem preguiça de fazer a atividade. E essa preguiça nem sempre é exatamente isso, nem sempre, porque a criança não sente preguiça quando ela se interessa plenamente pelas coisas. E quando aparece essa má vontade de execução, é porque realmente não está sendo atrativo para ela, nem significativo. Ela não vai se interessar, para ela perde todo o sentido e ela busca a fuga, busca sair. Ela se esquiva de aprender e de realmente se interessar por aquilo. Então, vamos questionar aí, não a preguiça da criança, o desinteresse, a atenção. Vamos questionar a estratégia que você está fazendo com ela. Será que a estratégia está correta? Será que a estratégia, do jeito que chega as atividades que chegam da escola para o seu filho, que ele fica ali, fazer dever de casa de novo, esses deveres da escola para casa, até onde seu filho consegue realmente dar conta daquilo? Ou ele é um problema na sua vida também? Porque nesse momento você não consegue atrair a atenção dele, porque não foi você que estudou aquela atividade, você não sabe como apresentar aquela atividade, você não sabe como que aquela atividade deverá ser executada. Então, fica um problema tanto para a criança quanto para você que está acompanhando a criança em casa, né? Então, por isso que eu digo que esse curso, ele tem tudo para dar certo. Todas as famílias, elas me dão esse feedback, que mexeu com a família, porque a hora que a mãe entende a brincadeira, sabe a atividade que ela vai executar, sabe o que ela vai falar para a criança, para apresentar a atividade, sabe como chamar essa criança, o que vai acontecendo? Ela vai conseguindo atrair a atenção da criança para ela e a estratégia entra de forma correta. Então, o interesse da criança está ali 100%. 100%, com toda a estratégia na mão, a atividade acontecendo. E aí, o que vem aí em seguida? A aprendizagem assegurada. Uma aprendizagem sustentada no prazer de aprender, no prazer de querer mais,
no prazer de pedir, mamãe, vamos fazer de novo? Quero fazer essa atividade de novo. Vamos ler de novo e vamos aprender a ler. Ele quer aprender a ler. A criança, nenhuma criança, gente, vamos pensar, nenhuma criança quer o fracasso para ela. Ela quer se sentir inteligente, ela quer se sentir útil, ela quer sentir que ela sabe alguma coisa, principalmente se tem comparação. Se tiver comparação com o irmão mais velho, ou se tiver comparação com coleguinhas que já estão lendo, que já sabem mais, ela se sente desvalorizada, aí ela começa a vivenciar na própria pele o fracasso naquela atividade. E esse fracasso, que é uma frustração, ela causa muitas sequelas de aprendizagem. Causa, inclusive, a negação total. Antes mesmo de ver o que é, ela nega, ela não quer fazer. Se você fala que é uma atividade da escola, ela já fala, faz careta ou não quer. É assim que acontece, porque ela vivenciou o fracasso, ela vivenciou aquilo que ela não sabe e que não fez sentido para ela. Então ela não quer, simplesmente assim. E quando ela é obrigada, é forçada, é castigada ou punida por isso, mais ainda que o problema se agrava. Então eu te oriento, mamãe, tenha paciência, vamos fazendo as coisas passo a passo e com arte, com estratégia assertiva. Por isso que o curso oferece as aulas desde um primeiro passo do zero mesmo, a criança estando no nível que ela quiser estar, até a alfabetização. A Josélia falando, estou amando suas aulas, estou começando a me adaptar às suas aulas. Que bom, tem que se adaptar, tem que adaptar o jeito da gente pensar, né, Josélia? Porque a gente pensava que era do modo que nos ensinaram. Assim como a gente aprendeu nas escolas, a gente pensa que é assim que a gente vai ter que reproduzir para os nossos filhos. E a criança de hoje é outra. A criança de hoje é muito, muito esperta. A gente não pode subestimar a capacidade da criança de fazer as coisas acontecer, né? A Pati está aqui também, Pati Ferreira. Oi, Pati, é uma professora que está também na busca e aprendendo a alfabetizar de forma muito gostosa, muito prazerosa, né, gente? Então, coloquem dúvidas se vocês tiverem. Eu vou ler uma pergunta que me mandaram hoje, que eu achei interessantíssimo trazer para vocês e a gente refletir um pouquinho sobre o que essa mãe está tão preocupada e quanto essa preocupação não é só dela. Pode ser de vocês também. Ela falou assim, é a Jéssica Ellen. Oi, minha filha tem 7 anos e tem muita dificuldade para ler. Eu não sei mais o que fazer. Olha, quando fala eu não sei mais o que fazer, é porque essa mãe é uma mãe interessada, gente. É uma mãe que está em busca de acertar, né? Ela já sabe escrever direito. Eu vou dizendo as letras e ela vai copiando. Mas a leitura está sendo um obstáculo difícil para ela. Como posso ajudar a melhorar a leitura dela? Sabe que essa pergunta, a Marilene Rocha, que está aqui comigo, saberia responder. Também a Flávia, que está aqui com a gente agora, saberia responder. Sabe por quê? Porque elas fizeram exatamente o que essa pergunta está dizendo para a gente não fazer. Então, elas aprenderam como fazer certo, de forma correta. Jéssica, que você me mandou essa pergunta e eu te respondi lá que ouvisse essa live para você entender um pouco, eu tenho que explicar com mais detalhes e não somente responder aqui. Por quê? Quando você dita as letras para ela escrever, não está saindo do pensamento dela a palavra. Você está tirando do pensamento dela apenas o nome da letra. Então, quando você pede para ela escrever lá, aqui, cachorro, né? Então, vamos escrever cachorro, eu vou falar para você, é o C, daí ela reconhece o C
como nome daquela letra, C, e escreve C. O A, o C novamente, o H, o O, o R e o O. Tá, ela escreveu cachorro, e agora? Será que ela escreveu cachorro? Não, sabe o que ela escreveu? C-A-C-H-A-R-R-O. Aliás, até errei no meio, não é A, é O no show. Sabe, foi isso que ela escreveu, era isso que você queria que ela escrevesse? C-A-C-H-O-R-R-O? Não, você queria que escrevesse cachorro, mas você ditou as letras. Então, quando a gente faz esse tipo de ensinamento para a criança, de ensinar o nome da letra, você não está ensinando corretamente, você está atrapalhando, porque ela pensa que sabe escrever. Mas ela só depende, de fato, de conhecer as letras que você está ditando para ela. Então, você está apelando apenas pela memória de decorar aquele símbolo e o nome dele. Eu tive muitos alunos que faziam esse tipo de trabalho, que chegavam a mim com um diagnóstico de desatenção, de dificuldade, de hiperatividade, um monte de diagnóstico, e era copista. Então, a sua filha, Jéssica, é copista. Copista é aquela criança que sabe copiar qualquer palavra, sabe copiar da lousa, sabe copiar do caderno, do livro, sabe também, através de um ditado, soletrando as letras, ela sabe escrever. Isso não é ler, isso não é alfabetização, isso atrapalha a alfabetização. Então, eu te digo, para com isso, tá? E trabalha com as palavras, com a palavra de uma forma que você vai fazê-la refletir sobre essa palavra, que é esse o maior exercício. Ela tem que refletir para elaborar as hipóteses mentais de como que se lê. Está complexo isso? Olha, se fosse professor a gente já entende, mas eu estou querendo que a mamãe entenda, que a mamãe não faça esse tipo de ensinamento em casa. Essa aula de nome de letra atrapalha muito. Você tem que trabalhar com a parte dos sons das palavras, mas sem também se apegar às sílabas. Vamos trabalhar palavras, vamos trabalhar textos e contexto, porque a criança é muito esperta e ela quer algo significativo. Ela não quer escrever o C e o A e o CH, ou ela quer escrever cachorro. E é o cachorro que ela conhece, ela tem um cachorro que se chama Juju, é o cachorro que ela quer conhecer e saber ler. É com isso que nós vamos trabalhar, com esse contexto. E as aulas do Alfabetizar Brincando são assim, para ensinar a sua filha a ler, você vai partir da palavra para ensinar realmente que ela tenha uma consciência fonológica. Esses exercícios são muito práticos, são exercícios para ela acostumar a ouvir rimas, ouvir aliterações, que é a palavra que começa igual uma com a outra. São palavras que ela irá ouvir, relacionar com as letras para aprender a ler. Então, não adianta ela escrever, ser uma aluna assim, exemplar na cópia e sem aprender a ler. Ela está se frustrando, está se enganando todo mundo, porque ela está recebendo de uma forma errada. Então, aproveite, Jéssica, hoje, que o curso é para você, porque uma criança de 7 anos já tem que estar bem adiantada no processo de leitura e escrita. Bem adiantada. E adiantada, que eu digo, é estar alfabética. Com o nosso curso, você com 30 dias de trabalho, todo dia um pouquinho, é melhor do que um dia de 4 horas, 5 horas. Eu digo isso assim, de prática, de experiência, gente, de 40 anos de magistério que eu tive, de aposentado, e agora mais 5 anos de prática de formação do professor. E te digo e te afirmo, todo dia um pouquinho é melhor do que um dia inteiro de 4 horas cansando a criança. Veja o que você pode fazer para realmente fazer a diferença nesse aprendizado. Uma criança que tem toda essa vontade de aprender, não dá para deixar passar essa base aí, desconstruindo tudo, tá? Tem uma pergunta da Pátia aqui, ela falou: sou de Belo Horizonte, estou com uma aluna de 5 anos
que faz associações de letras iniciais, mas ela esquece o nome das letras. Tem alguma dica? Tenho! Para de ensinar o nome de letra, Pati! Para de ensinar o nome de letra inicial e comparação de palavras com o nome de letra. Compara palavras com a letra inicial, quais começam iguais. Então, você faz uma lista de palavras de animais, por exemplo. Então, você fez a lista lá, ó, na Semana do Alfabetizar Brincando, eu dei umas atividades fantásticas, hein, também. Você faz a lista e você vai comparar qual começa com a letra igual. Aí sim começou a ter sentido. Vamos separar, vamos fazer o jogo da memória, vamos fazer algumas brincadeiras para ela perceber que essa letra é igual àquela outra. Aí eu vou trabalhar com o som daquela palavra, para ela perceber como começa aquele som e como que começa daquela outra palavra. Será que começa igual? O A é o mesmo A ou é o AN? O E é o E ou é o E, o som, né? Então, essas atividades que eu ensino de uma forma que você vai brincar com ela. No nosso curso, você aprende como mostrar isso de uma forma dentro do jogo, dentro da brincadeira. Olha que gostoso. A criança aprende brincando e ela não vai esquecer, porque realmente aprendeu. Não é um aprendizado que você vai dizer como a aluninha da Pati ali, que esqueceu. Se ela esqueceu, sabe o que aconteceu? Não aprendeu. Não tem decorar. Apelo à memória não existe no caso de uma alfabetização significativa, de uma alfabetização lúdica, de uma alfabetização no conceito de letramento. Se eu quero trazer a verdade para essa criança, um aprendizado assegurado, eu não vou ensinar ela como um treino de exigir apelo à memória. Não existe esquecimento, existe o não aprendizado. Existe a lembrança. Lembrar quer dizer aprendi. Quando lembro, porque eu vivenciei, eu fiz atividade, eu brinquei, eu tive prazer, eu pensei, eu refleti, eu entendi, teve sentido, teve significado, aprendi. Olha, é assim que a gente ensina o tempo todo. Assim que eu mostro para as mamães como elas podem fazer com os filhos dela em casa e como seus professores, professores, podem fazer com essas atividades e ensinar a criança com facilidade. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gislaine, boa tarde, consegui chegar agora. Me dê um exemplo, Gislaine, exemplo do que será, Gislaine? Coloca aí. Se for da dica da leitura, eu acho que é isso que você estava querendo saber. Se for outra coisa, coloca aí. A Flávia está falando, assinei um termo de responsabilidade porque não vou mandar minha filha nas aulas presenciais, mas graças ao curso tenho certeza que minha filha está aprendendo bem comigo. Olha, que legal, Flávia. Gente, para a mãe se sentir segura a esse ponto. Olha que coragem. Que coragem. Olha, eu estou arrepiada aqui, Flávia. É assim que uma mãe se sente empoderada. Eu quero empoderar vocês, mamães, e papais, ou professores que estiverem me ouvindo. Porque só uma mãe é empoderada e segura que tem essa coragem de fazer isso. Eu dou parabéns para você, Flávia, porque nesse comecinho de ano que a gente fica inseguro se ainda vai dar ou não para levar o filho na aula presencial, mas você está garantindo em casa. Mas se você, mãe, não está fazendo nada em casa com o seu filho, nada em casa, pai, mãe, vó, ajudem essa criança a se sentir feliz e aprendente. Dá para a gente ensinar de uma forma gostosa e fácil. Não fiquem aí se apegando com aquela coisa assim, isso não é para mim, ensinar não é para mim. Eu digo para você, você já tentou? Eu já fiz atividades variadas aqui no meu canal. Pegue aí outras lives que tem atividades. Pegue uma live chamada Circuito e execute com o seu filho lá, para você ver se você não consegue. Consegue! A gente consegue brincar com a criança e consegue de uma forma muito mais produtiva. Só mesmo tendo a coragem de dizer e assumir assim, é meu filho, eu vou dar conta.
meu filho, eu vou dar conta, eu vou ensinar, vou contribuir com a escola. Nesse momento tão difícil, eu vou contribuir com a escola, vou fazer parte desse grupo de mães que querem fazer a diferença na vida dos filhos. Nós já começamos essa semana, tem um grupo novo lá, que já é cheio de mamãe fazendo o seu trabalho, iniciando, assiste a aula, que é de rapidinho, aula de 10 minutos, 15 minutos, e pronto, você vai lá e faz com a sua criança. E depois que você começa a fazer, é aquela coisa, onde a Rosiane também deu esse depoimento, Flávia. Ela estava tão segura falando, Selma, depois que eu aprendi a fazer com o meu filho essas atividades, agora, o tempo todo eu faço, fica natural, é como a gente beber água, é como a gente vai adquirir o hábito de parar para rezar, é o hábito de parar para de olhar no WhatsApp, é o hábito de comer, é o hábito de sair, andar. Você adquire como hábito porque você aprendeu. Então, o adulto também aprende. E aí, o que acontece quando vira hábito? Você faz isso naturalmente, constantemente, um estímulo na vida do seu filho. E quem que está mais com o seu filho se não são vocês em casa? Por isso que eu digo que funciona, e funciona porque vocês que executam. Eu só ensino a mamãe, o papai, ou quem comprou o curso, o professor, o psicopedagogo, que está ali aprendendo a lidar com crianças com dificuldade de aprendizagem, eu ensino e pronto, quem vai para a prática são vocês. Nos meus vídeos, eu costumo terminar o vídeo falando assim, vai para a prática, porque quem vai para a prática não sou eu. Quem vai para a prática realmente é quem está em casa. Quem faz acontecer é quem está em casa. Interessante, faz um ano que a gente lançou o curso. Faz um ano, foi antes da pandemia, gente. A primeira turma é antes da pandemia ainda. Olha que interessante, que esse curso, quem comprou há lá um ano, porque fica um ano à disposição. Quem comprou há quase um ano, tem algumas pessoas que se acomodaram, pararam, né? E agora resolveram retomar. Ai, deu trava-língua aqui, gente. Agora resolveram retomar o curso, né? Porque está no fim, então tá, vamos lá. Quiseram recomeçar e agora estão me dando depoimento assim. Selma, que incrível! Não sei porque eu não fiz. Ai, mas que resultado, que coisa linda! Olha, gente, então assim, às vezes você compra curso na internet pensando assim, ai, o que será que é isso? Então eu te digo, olha, tem 30 dias para você testar. Você devolve se você quiser. Você compra e você devolve. Eu garanto para você, até hoje ninguém devolveu. Ninguém. Por quê? Porque é gostoso, porque é prazeroso fazer, porque você vai aprender muito mais do que alfabetizar. Você vai aprender a relacionar-se com seu filho de verdade, para sempre, tá? Para sempre. Agora tem um comentário aqui, vamos ver quem é, onde que eu estava. Deixa eu só subir a tela um pouquinho, que eu já estou meio perdida aqui, ó. Ah, legal, a Flávia, agradeço muito, Flávia, seu depoimento aqui, tão verdadeiro, tão perfeito, né? A Paty falou, como você é fofa, obrigada, amor. Legal, Paty. A Gislene concordando. A Jocélia, minha dúvida é, professora, estou ensinando de uma forma, mas as escolas continuam com ensinamentos de antigamente. Não vai misturar as ideias dela, não? Por favor, me responde, minha princesa, que a cada dia amo suas dicas. Obrigada, Jocélia. Vou responder essa pergunta com o maior gosto do mundo. Os aprendizados da gente não são assim, direcionados somente num foco. A criança mesmo, você já percebeu que ela é conectada em tudo? Ela é conectada em tudo. Você ensina a fazer uma coisa aqui, de repente ela mostra para você que ela sabe fazer aquela mesma coisa de outra forma, sabe? Ela está montando um jogo e de repente você fala, mas não é assim. Aí ela mostra para você que pode ser assim, diferente, tá? Outra coisa é você ver também como ela traz aprendizados de outros lugares que não foi você que ensinou. Então, por exemplo, ela conta para você de uma coisa assim muito diferente, que você nunca falou sobre aquele assunto. Aí você vê
que ela realmente estava atenta a alguém que comentou sobre aquele assunto. Então, o que eu quero explicar com isso? Que a criança tem anteninha ali, ó, conectadíssima em tudo ao seu redor. Não tem como a gente filtrar só um assunto na cabeça da criança. Isso é um ponto. Outro ponto, em relação aos métodos de alfabetização. O tradicional, o ensinado às vezes por muitas escolas ainda neste país, sim, muitas escolas ensinam pelo método tradicional. Ainda existe. A criança vai aprender aquilo daquela forma, mas será que ela vai aprender de fato ou ela está decorando sons e aquelas imagens? Se você for em paralelo com as atividades do curso Alfabetizar Brincando e vir essas atividades da escola, ela irá deixar as da escola menos chata, porque o ensino tradicional, infelizmente, tem muito exercício chato para a criança. Então, ela vai começar a aprender brincando e vai fazer uma conexão de aprendizagem. Isso eu vi com muita frequência, gente. Muita criança que as mamães estão lá me contando. Tem muitas mamães. A Rosiane ontem deu esse depoimento, exatamente, a live de ontem ela falou. Nossa, meu filho, eu estava morrendo de medo de ele confundir tudo, mas ele começou a aprender de uma forma gostosa, brincante, e é um aprendizado que ele leva para outro. Então, aquele aprendizado da metodologia tradicional, que a escola ensina, que traz para a criança atividades repetitivas, atividades de ligue e desligue, eu brinco que é desligue, porque desligue não serve, ela cumpre somente no papel, ela cumpre ali para cumprir obrigação, tá? Deixa fazer, ou até reduz um pouco a quantidade, tá? Dessa atividade, quando ela não está querendo, deixa para depois, não fica insistindo muito com aquela atividade. E vai prosseguindo com a nossa, porque se ela já está na idade de alfabetização, Jocélia, que idade tem sua filha? Coloca aí para mim. Se ela já está na idade de 5 para 6, 7 anos, você pode fazer tranquilamente em paralelo as duas coisas, sem problema nenhum. Não há conflito cognitivo na aprendizagem infantil. O cérebro da criança aprende através de múltiplas experiências. Ela irá relacionar uma experiência com a outra. Ela irá associar experiências e não filtrar, entrar em conflito, tá? Sabe que tipo de aprendizagem entra em conflito? Vou te dar um exemplo que você vai ver claramente agora. O conflito existe quando a gente diz uma coisa para a criança hoje e desdiz amanhã. Aí é conflito na cabeça da criança. Você fala para ela assim, olha, minha filha, eu não quero que você vá almoçar na frente da televisão, lá na sala. É para almoçar aqui, com a mamãe, com o papai. Você instituiu uma regra. Ótimo, essa regra entrou na cabecinha dela, ela entendeu, obedeceu ou não, você forçou ela a obedecer, ótimo. Vamos almoçar todos em família. Aí, chega amanhã, você põe a mesa, ela faz o prato e vai para a sala e você deixa. O que você acabou de ensinar é que pode desobedecer aquela regra. Você ensinou uma regra, mas você deixou a regra ser infringida. Aí no outro dia, você vem de novo e fala, filha, é para almoçar aqui junto. Vamos almoçar todos juntos aqui na mesa. Ah, mamãe, como que ontem eu pude? Como que ontem eu fui e você não falou nada? Entenderam? Isso gera um conflito. Quando a gente estabelece algo que a gente mesmo desestabelece, a gente mesmo derruba a regra construída tão fielmente anteriormente. Esse tipo de atitude, isto sim, abala até a formação da personalidade da criança, porque ela não sabe bem que hora ela vai te ouvir e te obedecer, tá? Então, isso entra em conflito. Mas conteúdo que eu estou desenvolvendo, a habilidade que eu estou desenvolvendo, principalmente na alfabetização, eles não entram em conflito, eles vão se completar. Só vai gerar
conflito é ela não querer fazer as da escola, porque são chatas, e ela pedir para você as da tia Selma, tá? Aí eu te insisto, por 30 dias, se empodere mesmo e alfabetize sua filha. Use as atividades do nosso curso até ela se sentir muito segura. Aí ela fará aquela atividade da escola, com os olhos fechados. Por quê? Porque ela aprendeu. Ela aprendendo, ela vai ver mamemimomu, ela vai tirar de letra. Então, é num primeiro momento que entra um conflito que não chega a ser preocupante. Não sei se eu fui claro, eu confundi sua cabeça, mas é para que você entenda que a criança tem múltiplas anteninhas aí, ligadíssima em todo tipo de informação que chega a ela. E ela sabe filtrar aquilo que é significativo e que faça sentido. Ela não irá se interessar por atividades que venha descontextualizada, fora do contexto de vida dela. Por isso que eu garanto, não há conflito, tá? Aí, veja se você entendeu, senão você coloca aí, Jocélia. A Gislaine falando aqui, oi professora, acabou de explicar, entendi. Eu também não vou mandar meu filho enquanto não tiver vacina. Vou ensiná-lo em casa. Confesso que estava ensinando completamente de forma errada. Isso, Gislaine, olha, mas com a sua explicação eu já sei o caminho a seguir. Obrigada, amada. Isso mesmo, Gislaine. Aí a Gislaine, puxa, professora, foi muito clara as suas explicações. Que bom. Espero que a Jocélia também tenha entendido. Não tendo mais dúvidas, gente, nós vamos encerrar nossa live dizendo para vocês assim, aguardo vocês do lado de lá junto comigo, para eu poder dar a assessoria direta para você, para eu dar uma atenção direta e individualizada. Dentro do grupo de mães, nós conversamos os casos, nós postamos ali as atividades e os resultados, como a criança participou, como ela respondeu àquela atividade. É assim que eu acompanho as mães ali. Por isso que eu deixo turma pequena, para eu dar conta, que eu acompanho de forma bem pontual. Certo? Ah, quem mais aqui? A Jocélia, ela tem 5 anos, isso mesmo, Jocélia. Está bem na idade de trabalhar com alfabetização significativa. E com 5 anos para 6, a criança ainda não tem uma alfabetização tão sistematizada vinda da escola. Por mais que venha, não será atividade conflitante, te garanto, porque a criança tem essa capacidade de adaptação de atividades realmente. Ela entende e ela sabe bem todo esse contexto, né? A Patrícia falando, boa tarde, passei por uns períodos de depressão justo na entrada do Miguel na escola. Logo depois veio a pandemia, enfim, agora ele tem 5 anos e não quer saber de estudar, me ajuda. E a Jocélia falou, muito obrigada, amei sua explicação. Esse era meu medo, queria ter conhecido seu vídeo antes, desde os primeiros aninhos dela. Olha, Jocélia, sabe que... Patrícia, eu já te respondo. Jocélia, esses dias me falaram isso, que eu deveria começar a atender, a falar mais para as mães de 2 aninhos, né, por aí. E eu falei, mas não, a gente não vai trabalhar alfabetização, né, mas eu fiquei refletindo isso, porque tem muita mãe que com 2 aninhos está ensinando o nome de letra para o filho, né? Então, acaba atrapalhando todo o processo. Aí, eu vou alternar algumas lives, sim, com estimulação precoce, para a criança pequena. Agora, Patrícia, quero te dizer aqui, olha, se seu filho está com 5 anos e não quer saber de estudar, a única forma que eu posso te ajudar hoje, imediatamente, é que você adquira esse curso. Eu garanto que ele vai se interessar, porque a criança começa a despertar o interesse logo no módulo 1. Sabe como chama o módulo 1 do meu curso? Despertar o interesse. Porque todas as atividades são para a criança perceber o mundo ao redor, que é o mundo letrado. É para ela perceber que aqui está escrito alguma coisa que comunica para ela, que é onde tem o nome de alguma coisa, que é como que se escreve aquela palavra. Então, despertar o interesse da criança através da brincadeira própria para 5 anos, que é um caminho que não tem volta. Para quem entrou, as mães amam mesmo, vocês
irão gostar, tenho certeza, tá? Legal, gente. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por toda a participação de vocês, todo esse processo dessa semana. Semana passada, né, que foi a semana do Alfabetizar Brincando. Essa semana que foi a semana de eu tirar muitas dúvidas de muitas mães. Espero ter conseguido. Se ainda você tiver em dúvida, quiser me questionar mais, eu te indico que você mande num direct para mim no meu Instagram. Tá? Lá eu te respondo ainda hoje. Selma Cravo, meu Instagram. Me segue lá, tá? Faça a sua pergunta, a sua observação, questione, entre na página do link, no link do curso, que está aqui abaixo, entre lá, pesquise o que você acha sobre o curso, eu vou explicar direitinho, tem um vídeo lá que eu explico todos os módulos para você entender como funciona o curso. E fica 1 ano com você. Então, se a sua criança for crescendo e vai desenvolvendo, você quer voltar no módulo 1, você volta, se quer ir para o módulo 5, você vai. Assim você acompanha o desenvolvimento integral da criança. Porque a gente fala de alfabetização, mas é de uma forma integral que eu trabalho. É um trabalho que a gente não para tudo para alfabetizar. A criança continua crescendo. Ela não pode parar exatamente para ler e escrever. Ela tem que continuar aprendendo, desenvolvendo a oralidade, o pensamento, desenvolvendo seu corpo, suas emoções, o seu social. Então, eu trabalho de uma forma integral com esse desenvolvimento geral para alfabetizar. E aí você vê muito resultado, tá? Jocélia, foi clara? Muito obrigada. Então, boa explicação, cada dia me apaixono. Obrigada, Jocélia. Obrigada, vou ver o curso, legal. Vejam, tire dúvidas, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão. Até mais.